Nuno Botelho, muitíssimo obrigado e a todos vós e tiveram a paciência. Bem, o almoço valeu a pena, portanto já isso já resolve metade do meu problema. Espero agora poder ser uma sobremesa agradável para todos, para trazer um bocadinho as reflexões que um gestor faz quando deixa de ser um gestor tão ativo, para poder refletir um bocadinho como é que um gestor se enquadra na sociedade. Eu, quando me convidaram para as conversas na Bolsa, sobretudo disse ao Nuno que, vendo um bocadinho aquilo que tinham sido as conversas anteriores, valia um bocadinho a pena fazer esta reflexão que cada vez mais os gestores são obrigados a fazer. Eu combinei com ele que vocês podem fazer as perguntas que quiserem todas no fim, aquelas sobre outros assuntos divertidos, sobre quando é que o imobiliário desce, quando é que o TGV é feito, quando é que a estação de Gaia muda, ou quando é que o novo banco paga, mas tudo podem fazer essas perguntas todas. Mas eu acho que está na altura um bocadinho de refletir sobre algo que neste momento é verdadeiramente relevante no quadro da nossa sociedade, que é um bocadinho onde é que nós estamos e porque é que de repente acontecem tantas coisas imprevisíveis aqui, do outro lado do Atlântico, que nos leva a que ao fim de alguns anos até pensamos que o equilíbrio não está onde pensávamos que estava, está em sítios diferentes daqueles que temos. É um bocadinho essa reflexão que eu queria fazer convosco e trazer estas conversas, que têm sido sempre conversas de alto nível e de alta reflexão, a minha ponderação, que obviamente só a mim me compete e só a mim me diz alguma coisa. Bom, primeiro que tudo, não temos que ter medo de dizer que o nosso Estado Social é um Estado Social bem-sucedido. É verdade que fizemos um Estado Social bem-sucedido na Europa. Nós somos o centro de um nível de distribuição da riqueza muito equilibrado quando comparado, digamos assim, com todas as outras sociedades, sejam as sociedades sul-americanas, sejam as sociedades norte-americanas, seja mesmo, digamos assim, as outras sociedades asiáticas. E isso teve a ver, na minha opinião, com um conjunto de circunstâncias que nos pós-guerra nos foi organizando de uma fase muito eficaz. Primeiro, e eu não vou falar tanto em dados muito macroeconómicos, porque há aqui pessoas que sabem bem mais do que eu sobre isso, mas vou sobretudo trazer, digamos assim, as consequências que do ponto de vista do gestor lhe pareceram que foram particularmente relevantes para a nossa maneira de ser. A primeira é que criámos sempre um conceito que a vida ia sempre melhorando. Isto é, os sacrifícios que íamos fazendo, os nossos filhos iam beneficiando deles e, portanto, iriam ter uma vida melhor que nós. E isso foi uma espécie de conceito, digamos assim, que se tornou óbvio. Toda a Europa teve o conceito de que a vida vai melhorando e, portanto, sucessivamente a vida vai melhorando. E se nós olharmos bem, quase todos nós temos hoje uma vida que os nossos pais não puderam ter e eles também tiveram uma vida que os pais deles não tiveram. E por isso este ciclo, digamos assim, de melhoria de vida é um ciclo de sucesso no ponto de vista do crescimento. Porquê? Porque tivemos sempre um crescimento económico significativo. Não só ao nível da Europa, mas ao nível do mundo. Primeiro, a Europa não se distinguia muito do mundo até ao final do século. Como sabemos, neste momento temos o Draghi, que é aquilo que nos veio explicar é que a Europa não cresce nada, o que também não é bem verdade, porque se nós tirássemos aquilo que é o crescimento da inovação tecnológica e do produto tecnológico dos Estados Unidos, o nosso crescimento era praticamente igual ao dos Estados Unidos. O relatório Draghi parece esquecer um bocadinho isso quando fala dessas circunstâncias, mas na verdade é que nós tivemos um crescimento económico a nível do mundo de cerca de 5% em média durante anos, e a verdade é que neste momento não só o crescimento é menor em todo o mundo, como o crescimento da Europa é verdadeiramente anémico. Uma parte disso tem a ver com a falta do crescimento demográfico. Isto é, a verdade é que os nossos pais tinham mais filhos e os pais deles mais filhos do que eles tiveram, e nós menos filhos daqueles que, digamos assim, os nossos pais tiveram, e portanto, em consequência disso, a verdade é que temos um decréscimo demográfico que temos vindo a resolver com imigrações, que representa uma parcela muito pequena no mundo. Pessoal, a imigração representa cerca de 3% da totalidade da movimentação das forças de trabalho no mundo, mas de todas as maneiras, a verdade é que ainda assim os países europeus estão todos neste momento a trabalhar ao nível de 10% de pessoas imigradas, minimamente, e nós até já, enfim, há países que estão muito acima disso, e nós que éramos dos níveis mais baixos, mesmo assim, já ultrapassámos esse nível pelo crescimento demográfico e pelo inverno demográfico com que estamos a viver. Isso tudo permitia-nos trabalhar com um conceito de endividamento controlado, isto é,
Tudo o que nós fazemos é pago sempre por 4 entidades. É pago 1 pelos utilizadores, 2 pelos beneficiários, 3 pelos contribuintes, 4 pelos contribuintes futuros, quando os custos operacionais são suportados por endividamento. E, portanto, a verdade é que, se nós olharmos bem, o modelo de redução da dívida, e aliás Maastricht é bem o exemplo disso, quando fixou os 60% como máximo de dívida pública que os Estados tinham que assumir para terem esta função distributiva, tinha a ver com um princípio de endividamento controlado. Havia pessoas que achavam que 60% já era muito. Onde estão essas pessoas hoje, quando já nem os alemães conseguem controlar-se dentro da dívida dos 60%? Isto é um modelo substancial de desenvolvimento. Isto é, o crescimento económico se verificou muito na base da inovação, do ponto de vista do desenvolvimento científico, também foi acumulado pelo facto de termos uma dívida que era razoavelmente controlada, mas que não tinha uma grande alteração ainda no princípio dos costumes e do funcionamento das pessoas. E essa é também uma alteração substancial, porque vocês ainda são do tempo em que as pessoas poupavam para depois terem qualquer coisa, poupavam para ter um carro, poupavam para ter uma casa, isso então era mesmo no fim da vida. Hoje em dia não, nós temos tudo e vamos poupar para pagar aquilo que tivemos. Até temos uma coisa em Portugal, que fomos nós que criámos, que é absolutamente notável. É que nós nos endividámos para criar o maior portfólio de poupança que existe em Portugal, que é a poupança em habitação. Nós temos 650 mil milhões de poupança em habitação. Temos 200 mil milhões nos bancos. Não estou a queixar-me dos bancos terem pouca poupança, já têm muita, nem sabem, aliás, o que hão de fazer a ela, de vez em quando. Mas, de todas as maneiras, há 3 a 4 vezes mais poupança em habitação do que existe no sistema financeiro. 50% dessa poupança foi feita à custa de crédito. As pessoas pediram crédito de habitação quando eram jovens, pagaram esforçadamente as suas casas. Nós temos cerca de 63% das pessoas que têm casa própria, de acordo com o censo de 2021, hoje um bocadinho mais, e dessas 60,3% já pagaram totalmente a sua casa e agora têm uma poupança que é a sua casa. Nem sequer, se calhar não têm dinheiro para comprar medicamentos, mas têm a sua casa, que vale uma fortuna e que é poupança. Uma poupança rígida, que foi estabelecida, digamos assim, através de endividamento, porque as pessoas tiveram que pagar isso. Não tem nada a ver com aquilo que eram os costumes anteriores, nem com as preferências anteriores. E, finalmente, digamos assim, otimizámos e fomos otimizando a estrutura de recursos. Foi isso que nos deu um crescimento muito significativo durante este período. Porquê é que eu digo, e estou-vos a falar nisso, que é uma coisa que vocês sabem, estou a falar de lugares comuns, apenas um bocadinho estruturados, para vos dizer que este Estado Social que a Europa criou resolveu os principais conflitos que a Europa tinha que resolver no pós-guerra. Resolveu um conflito social óbvio entre proletários e empresários. Hoje em dia esse conceito do gap de classes não existe, vamos ser sinceros. Aliás, os únicos que continuam insistindo nele vão perdendo deputado a deputado lentamente, porque são muito resistentes, mas de facto não há uma luta de classes, isso desapareceu. Hoje em dia falar nisso, alguns jovens nem sabem que isso existiu. E, portanto, fomos muito eficientes em acabar com esse conflito. O conflito social, o conflito de género foi desaparecendo. Não estou a dizer que está completamente resolvido, mas não há um conflito de género hoje em dia na Europa e muito menos em Portugal. Isto é, nós somos um dos países que tem mais mulheres no mercado de trabalho. Infelizmente temos muito mais mulheres do que homens a licenciar-se em qualquer curso, mas ainda não temos mais mulheres que homens nos lugares de chefia. Mas, naturalmente, isso é um dos problemas, digamos assim, da organização da sociedade. Mas o conflito de género também desapareceu. O único conflito que nós não conseguimos resolver, que nunca se resolve, mas que está sempre iminente, é o conflito geracional. Sempre houve um conflito geracional. Havia no meu tempo. Não é só do seu tempo que há um conflito geracional. No meu tempo também havia um conflito geracional. Eu nunca concordei com os meus pais. Eu tenho uma vida muito simples, porque o meu pai fazia o mesmo que eu fiz toda a vida, que era administrador de banca, portanto, no fundo, fiz uma sequência normal.
Epá, e nunca concordei com o meu pai. Tivemos sempre divergências estruturais com grande amizade, mas diferenças estruturais. Havia aquilo que eu aprendi no inglês como generation gap. Havia um gap geracional. E este gap geracional conviveu com esta sociedade de sucesso. Isto é, resolvemos todos, mas estes não resolvemos. Exemplos disso, Woodstock, exemplos disso, Maio de 68, exemplos disso, a filosofia hippie da vida. Nós às vezes esquecemos-nos disso, mas isso são momentos em que a borbulha do conflito geracional é suportada e vem à sociedade de uma forma, digamos assim, mais deselegante, mais evidente. Mas a verdade é que este conflito funcionava, existiu, nunca foi resolvido. Mas este conflito não era resolvido porque havia várias estruturas que ajudavam à mitigação deste problema existente. A primeira era a estrutura de enquadramento do Estado. O Estado tinha uma estrutura diretiva, orientava as pessoas, tinha uma capacidade de orientação estrutural do Estado. Em rigor, tinha de uma forma muito clara, tinha um espírito de direção sobre o início do learning das pessoas, sobre a escola primária, etc. Quem, como nós, não se lembra da força que tinham os professores primários naquilo que era o lecionar da vida? Vocês pensam que é um ponto irrelevante? Não é. Há neste momento na Suécia uma discussão enorme sobre um problema de género, porque não há homens como professores primários e eles estão a obrigar a um corte de género no sentido de ter mais homens como professores primários, porque está cheio de mulheres, portanto já se percebeu a importância que isso tinha. Isso tinha um processo, digamos assim, de desenvolvimento muito estruturado, porque os principais liceus e universidades eram estruturalmente públicas em Portugal, portanto tínhamos uma estrutura toda ela que era pública, o bom aluno ia para uma escola pública, ia para um liceu público, portanto vivia, digamos assim, da concentração do modelo unitário. E tinha uma coisa ainda essencial para mitigar isso, que era depois, no momento final, para haver uma disciplina de classe, havia o serviço militar obrigatório, que era feito em rigor por razões específicas, mas que existia mesmo em países que não tinham guerra, e que no fundo dava um princípio de obediência à estrutura do Estado, que se mantinha, digamos assim, como uma espécie de lição para como é que se organizava a vida. Para além disso, tínhamos a estrutura central da família, que comatava muito deste gap geracional, porque dentro da família tinha que se resolver os problemas. Eu nunca precisei de fazer o Maio de 68, umas vezes porque levava 2 chapadas em casa, outras vezes porque discutia com o meu pai e encontrávamos, digamos assim, os nossos equilíbrios dentro da própria família, permita uma expressão. E, sobretudo, isso mantinha, digamos assim, regras de endividamento limitado das próprias famílias, porque as famílias não estabeleciam um princípio de endividamento antes de terem um nível de poupança adequado. Portanto, havia um enorme equilíbrio nas estruturas intermédias da sociedade. Nós às vezes falamos da família, mas devíamos falar dos escoteiros, da mocidade portuguesa, de um conjunto de iniciativas, que não estou a falar que fossem todas boas, mas que de alguma maneira faziam uma estrutura intermédia da sociedade que conseguia, digamos assim, mitigar este conflito que existia. Porque este conflito existe sempre. Existe sempre entre aqueles que chegam num determinado momento à sociedade e aqueles que já estão na sociedade. Não é preciso dizer que qualquer regra laboral que limite o despedimento beneficia naturalmente dos que já estão empregados, em detrimento daqueles que não estão. Uma regra qualquer que limite os despejos beneficia aqueles que já estão com arrendatários daqueles que ainda não estão. Isto é, qualquer modelo que tenha determinados direitos adquiridos beneficia, obviamente, quem já os adquiriu sobre aqueles que os gostariam de adquirir. Portanto, quer queiramos, quer não, isto existe. E agora que estado social é que temos face a estas circunstâncias? Temos uma regressão demográfica, isto é, aquilo que aparentemente era o crescimento natural da riqueza só pelo facto de haver mais pessoas, já não existe. Hoje temos inverno demográfico e hoje temos pessoas menos disponíveis para ter filhos. Temos um crescimento muito anémico, um crescimento que de facto não assegura o princípio da própria substituição da riqueza e a criação de valor. Anulámos o efeito da limitação do endividamento, o que significou que rapidamente passámos a ter os contribuintes futuros a pagar mais benefícios presentes e, portanto, assumimos o princípio de que devíamos assumir claramente um princípio de largura do endividamento para mantermos um nível de vida mais elevado hoje, em detrimento daquilo que será o nível de vida futuro.
E o alargamento do endividamento tem dois problemas: não só é mais difícil de pagar, como cria mais risco sobre o endividamento e, portanto, uma maior taxa de juros, ou uma taxa de spread de risco, que, portanto, torna mais caro esse endividamento. Portanto, os contribuintes futuros vão ter que pagar mais prémio de risco do que aqueles que são os presentes. Tivemos uma perda enorme dos mecanismos intermédios da sociedade. Isto é, a família foi-se diminuindo a sua importância de efeito mitigador, o Estado perdeu a sua capacidade de direção e de orientação estrutural e até as próprias estruturas intermédias foram deixando de existir. A própria Igreja, outras estruturas intermédias da sociedade perderam parte da sua capacidade, para não dizer que deixámos de ter também serviço militar obrigatório, portanto deixámos de ter, digamos assim, qualquer teste posterior a um modelo de direção, digamos assim, mais obediente da sociedade. E, finalmente, perdemos o problema da expectativa, porque não conseguimos, pela primeira vez, prometer melhoria das condições de vida para os nossos filhos. Não há ninguém nesta mesa, ninguém que possa dizer que está seguro que os filhos, e sobretudo os netos, vão ter um nível de vida melhor do que aquele que nós tivemos. E tenho que pensar que os nossos avós tiveram essa certeza, que os nossos pais tiveram essa certeza. Eu lembro-me de que o meu pai tinha uma casa na estrada de Benfica e pagava uma renda na altura de 50 escudos. E eu fui pagar uma taxa de esforço quando me casei. Eu casei-me há 41 anos e, portanto, quando me casei, fui com a minha mulher e paguei uma taxa de esforço que era de 70%. Não se pode dizer isto, que o Banco de Portugal tirava-me a idoneidade para o resto da vida se soubesse que eu tinha tido um crédito com 70% de taxa de esforço. Mas eu tive 70% de taxa de esforço para começar a ter casa. E eu disse um dia ao meu pai: isto é uma brutal de uma injustiça. O pai beneficia do congelamento das rendas, que já vem desde o tempo de Salazar, e eu tenho que comprar a minha casa. O meu pai mora no centro de Lisboa e eu fui comprar a minha primeira casa em Tires, que era muito longe da cidade de Lisboa. Isto é, era o benefício daquele que tinha o direito adquirido contra aquele que queria adquirir o direito. Mas lembro-me perfeitamente do meu pai dizer: as tuas condições de vida vão ser melhores que as minhas. É verdade o que tu estás a dizer, eu como financeiro reconheço isso, mas a verdade é que tu vais ter melhores condições de vida que as minhas. E tinha razão, tive certamente. Lembro-me que a minha mãe, que era uma matemática, até faz impressão, que era uma matemática notável, deixou a matemática a certa altura, era mestrada em matemática pelos Estados Unidos, para tratar dos filhos. Portanto, havia opções que eram feitas, digamos assim, estruturalmente, perdendo, digamos assim, parte das capacidades e competências que existiam. Mas a verdade é que isso é feito num momento em que eu não posso, enquanto eles podiam, prometer melhores condições de vida. E nós temos este problema de gestão de expectativas. O que significa, basicamente, que aquilo que era a Generation Gap, que dava aos mais de 68, que dava aos Woodstocks, que dava aos hippies, criou-se uma Generation Trap. Nós estamos numa armadilha geracional. E essa armadilha geracional é o verdadeiro conflito, muito sinceramente, que não resolvemos e que vamos ter que resolver. E essa armadilha geracional reflete-se na forma como presidentes dos Estados Unidos competem entre si com mais de 70 anos, coisa impensável, num país jovem, ou que um país devia ser mais jovem, ou como de repente nós olhamos para aquilo que é a distribuição eleitoral dos jovens versus os séniores e parece que estamos em dois países diferentes na forma como se distribuem os votos. A verdade é que nós estamos perante uma nova desafio, que é a resolução de um problema que só tende a agravar-se. Porque temos esta armadilha de gerações, que em nome da proteção que nós estamos a dar aos direitos que adquirimos, estamos definitivamente a retirar direitos em relação àqueles que não os têm. E em última instância isto pode pôr em causa a democracia, porque em última instância quem vota são os velhos, o que podem continuar a votar deteriorando os novos. E eu tenho um problema, eu não gosto de dizer isto, não sei se isto está a ser gravado, mas, por exemplo, eu tinha um problema deste nos sindicatos bancários. Os sindicatos bancários, ao contrário de todos os outros sindicatos, é um sindicato que tem reformados e ativos. Eu, quando me sentava com os presidentes dos sindicatos, dizia: como vocês podem imaginar, eu, sobretudo, estou preocupado com os ativos, porque são eles que podem ou não contribuir decisivamente para o sucesso da minha empresa. E o presidente do sindicato dizia: pois é, mas o meu problema é que eu sou eleito pelos reformados.
porque já tenho mais reformados do que ativos e são eles que me elegem. Isto é um problema de estrutura de decisão muito difícil de resolver. Se vocês verem, enquanto eu estive a liderar as negociações pelo lado da banca, porque era a mim que me davam esse esforço, achavam que eu era um bocadinho mais suicida que os outros, o que eu consegui foi aumentar o subsídio de refeição para 3 vezes mais. Porquê? Porque o subsídio de refeição era a única coisa que eu tinha que só dava aos ativos. Porque tudo o que eu desse aos ativos tinha que dar aos reformados, porque não era aceitável para os sindicatos assinarem outra coisa, pelas razões óbvias de que eles dependiam desses votos. Isto pode acontecer ao nível da sociedade. Isto é, pode acontecer ao nível da sociedade que a certa altura estejam aqueles que não são ativos a suportar a decisão política e aqueles que são ativos e que pagam a não estar disponíveis, digamos assim, para a suportar. Portanto, nada disto é particularmente entusiasmante. Temos desafios específicos. Eu não gosto nunca de ser negativo sobre a situação. Isto é o que acontece, existe, não podemos chafar-nos disto. Temos que conviver com esta realidade. Os jovens, neste momento, têm razões sérias para pôr em causa a sociedade que nós criámos para ela. E eu peço imensa desculpa, tenho 65 anos, fui um gestor bem-sucedido em muitas das operações onde estive envolvido, procurei sempre fazer o melhor que seja, mas isto fiz mal. Eu não entreguei e por isso estou aqui a dizer, eu tenho um problema com os jovens, eu tenho que entregar qualquer coisa aos jovens. Primeiro, tenho que pensar em habitação acessível. E a habitação acessível é o primeiro dos grandes problemas que eu tenho. Porque, por um lado, tenho que preservar o valor que os velhos criaram em habitação, mas, por outro lado, tenho que assegurar que a entrada e o acesso à habitação é muito mais facilitado do que é hoje. Eu não estou a dizer que a habitação está cara ou barata. Pois também vos posso dizer, a habitação vai continuar a crescer mais de 3 meses e depois começa a atenuar. Não tem nada de especial, chama-se correlações empíricas. Eu há anos que sei correlações empíricas, que é cheira-me. E, portanto, acreditem neste cheiro. A verdade é que as transações já não estão a subir e quando as transações não sobem, ensina uma experiência que 6 meses depois das transações deixarem de subir, os preços se estabilizam. Mas, independentemente dessas circunstâncias, o custo, digamos assim, de acesso é muito elevado. É preciso encontrar soluções para que o custo de acesso seja mais fácil. Isto é, não destruindo o valor dos ativos que as pessoas têm, mas permitindo a acessibilidade, porque sem uma habitação não há estabilidade, sobretudo entre os portugueses. Eu estou a falar muito do ponto de vista de uma situação que é comum a nós e a outros, mas para os portugueses é fundamental. Porquê? Porque os portugueses adoram casas. Nós temos 6 milhões de casas, somos dos países que mais casas têm, é verdade que algumas não têm condições e não dão um sítio certo, mas somos o 3º país da Europa que tem mais casas em segunda mão, em segunda residência, perdão. E, portanto, como somos o 3º país, nós adoramos casas. Mal estamos com um bocadinho mais de folga, compramos casas. Por isso é que o mercado imobiliário é fácil de ver. Quando há um bocadinho de folga no rendimento, já sabemos que o mercado imobiliário vai subir se não houver nenhuma alteração negativa, porque as pessoas adoram casas. Não tem mal nenhum. Eu acho que é uma prova, digamos assim, de alguma racionalidade do modelo. Depois precisamos de um desemprego equitativo. E, neste momento, é tudo o que não existe. Nós temos uma taxa de desemprego baixíssima. Ainda agora batemos o recorde para 5,8 ou 5,9, a taxa de desemprego para os jovens anda na ordem dos 20%. E isto acontece em quase toda a Europa, no caso português, aliás, com um agravamento especial, no caso de Espanha ainda com um agravamento adicional. E isto significa, pura e simplesmente, é verdade que esta estatística não é completamente limpa, mas ainda assim representa, de facto, uma circunstância específica negativa. E a prova disso é que estamos muitos portugueses a sair de Portugal quando são jovens e, naturalmente, vou dizer uma coisa, que só eu posso dizer entre os gestores portugueses, porque eu sou um gestor que basicamente trabalhou sempre em Portugal e gostou muito de trabalhar em Portugal, e, portanto, posso dizer isso, os melhores vão para fora. Porque, pelo menos do ponto de vista de vontade, de audácia, de arrojo, são aqueles que tomaram esse arrojo de ir para fora. E, portanto, quando perdemos alguns, estamos a perder em média mais do que a média. A mediana, neste momento, não funciona. Depois precisamos de uma questão de confiança no sistema de pensões. Isto é, nós temos neste momento um sistema de pensões que é superavitário, porque estamos a receber, obviamente, entradas de fluxos significativos pelo aumento de emprego, que é feito nomeadamente pelos imigrantes. O problema é que os imigrantes não estão a contar com reservas matemáticas. Todas estas pensões vão ter que ser pagas no futuro e esperemos ter capacidade de as pagar, porque é isso que importa. O sistema de pensões, eu depois vou falar um bocadinho sobre isto, portanto não quero adiantar mais. Há um problema, é que o sistema de pensões está muito saudável neste momento e ninguém acredita que esteja. O que é bom, significa que há um racional das pessoas a dizer isto é verdade agora, mas pode deixar de ser daqui a uns anos. E com este desenho que nós temos, de facto, deixa de ser.
Depois temos um problema de gestão de recursos disponíveis, que o ESG era uma forma, digamos assim, de pôr isso tudo composto, digamos assim, num modelo de proteção dos modelos disponíveis, mas como não fazia parte de um desejo global da sociedade, nós não fomos capazes de trazer para tudo. Eu costumo dizer que o ESG é uma coisa muito bonita, é boa, é verdade que estamos agora a sofrer, digamos, os problemas do Trump, da administração Trump, que se junta à administração chinesa, que nunca foi particularmente entusiasmada com o ESG, e com a administração indiana, que sempre achou isto um disparate, mas a verdade é que, independentemente dessas circunstâncias, a verdade é que o sistema nunca se adaptou em tudo. Eu costumo sempre dizer uma coisa, para vocês perceberem. Nós gostamos da economia circular, isto é, gostamos que a economia seja a economia que compra e que utiliza e reutiliza os instrumentos. Mas então os bancos não deviam fazer financiamento amortizing, deviam fazer financiamento com residual. Nunca ninguém disse isso. Nunca ninguém colocou os bancos para ter um residual, para obrigar a que esse residual fizesse parte do valor da circulação. Isto é, nós não conseguimos criar uma sociedade integral a pensar na circularização dos bens. E depois, inevitavelmente, o que acontece, que é uma imigração inevitável. A discussão sobre a migração é só bonita, porque é inevitável. Nós sabemos que há inúmeros setores que não funcionam se não tivermos um modelo de imigração. Nós temos, por exemplo, neste momento um modelo bem difícil do ponto de vista de cumprimento do PRR ou de cumprimento de tudo que seja obra pública, porque, pura e simplesmente, o que vai aumentar não é os bens. Os materiais de construção estão estáveis. É mão de obra. Todo o valor da construção está em cima de mão de obra, porque a mão de obra vai valorizando progressivamente. É o normal deste modelo. É verdade que vamos ter alguma libertação, seguramente, proveniente da inteligência artificial, mas entre ter a libertação da inteligência artificial e trazer para outro tipo de atividades substancialmente diferentes vai demorar algum tempo do ponto de vista de reajustamento. A imigração é inevitável. Há algumas soluções para isto, com isto vou terminar. Primeiro, há uma inevitabilidade. Nós não temos neste momento margens de tolerância, portanto, o Estado, a empresa, o nome do jogo é eficiência. Isto é, quanto menos nós tivermos de ineficiência no modelo de gestão dos recursos, mais nós entregamos à sociedade. E isso é uma regra que parece absurda, mas não é. Quando se tem 400 benefícios fiscais ao nível do IRC, eu não preciso de dizer que tenho a certeza que há um conjunto de benefícios fiscais que não se paga. Porque o custo administrativo da sua gestão é maior do que o benefício que ele decorre para as empresas. Vamos ter que ter a coragem de dizer às pessoas, meus senhores, nós temos que simplificar o modelo de entrega do Estado, como temos que simplificar o modelo de entrega das empresas. Segundo, temos que promover definitivamente o risk-taking. Pensar que o sistema de emprego tradicional vai responder àquilo que são as necessidades do modelo com essa generation gap é um erro. Nós não vamos conseguir retirar os direitos adquiridos dos trabalhadores e isso vai penalizar, obviamente, as entradas, digamos assim, de novos posicionantes sobre o mercado. E isso significa self-employment. Nós há uns anos atrás, no século XIX, tínhamos mais self-employees do que empregadores por conta de outra, antes da Revolução Industrial, e hoje em dia o mecanismo de organização de trabalho vai ser assim. E, aliás, não é preciso ir mais longe. Nós temos um caso notável de sucesso, vamos deixar-nos de histórias, podemos achar muito que temos um caso notável de sucesso de self-employment, que é o caso dos Ubers. Há um conjunto, muita gente que veio para Portugal, muita gente que encontrou aqui os seus espaços, que hoje em dia nos oferece um serviço que nós gostamos, que nós queremos, que nós pagamos, e são self-employed. E eu sou muito prático. Há áreas onde o self-employed desapareceu e desapareceu a função. Eu vou dar uma que é muito óbvia e que vocês concordam. Eu sempre dei a do ascensorista nos Estados Unidos. O ascensorista dos Estados Unidos vive de gorjetas. Mas depois disseram, mas está bem, mas eles têm edifícios de 80 andares, portanto, cá em Portugal isso não funcionava. Meus senhores, mas se nós tivéssemos empregados de bombas de gasolina que recebessem uma gorjeta para meter a gasolina nos nossos carros, eu acredito que essa função ainda existia. E nós acabámos com essa função porque passámos esse sistema todo para um sistema self-oriented para nós próprios fazermos esse trabalho. Eu não estou a dizer que é bom ou mau, estou a dizer que a sociedade promove ou não promove atividades que em self-employment funcionam, que não funcionam depois em sistema de remuneração, porque não há nenhuma bomba de gasolina que esteja disponível para pagar um funcionário para andar a meter gasolina nas bombas, quando se pode dizer às pessoas para pagarem eles próprios, melhor que isso está o IKEA,
que nos consegue pôr a trabalhar fanaticamente para conseguir montar um sofá e eles é que ganham dinheiro. Portanto, quer dizer, aliás, costumo dizer que eu entrego ao IKEA uma porção do meu ordenado e da minha capacidade, desconhecidamente, para eles serem ricos. Depois temos que olhar para as pensões dentro dos seus limites. E aqui eu vou ser muito prático dizendo, há aqui um problema técnico que é o seguinte: as pensões não foram um sistema de capitalização na sua origem. Foram um sistema de redistribuição. Não sei se sabem, foi o Bismarck que lançou um modelo. Na altura o Bismarck perguntou quando é que os alemães começavam a trabalhar. Quando é que começavam a trabalhar? Começavam a trabalhar na altura em média aos 14 anos. E quando é que morriam? Disseram, morrem aos 65 em média. Muito bem, então a pensão até aos 65. Aqueles que ficam a trabalhar, mais tarde recebem daqueles que não vivem até lá. Portanto, se nós utilizássemos o mesmo modelo do Bismarck, teríamos neste momento a reforma aos 82, 73, provavelmente até a subir um bocadinho nos próximos anos, que são as tabelas suíças. É verdade que não podemos chegar a este ponto, mas vamos deixar de histórias. Não é possível transformar um sistema redistributivo num sistema de capitalização instantaneamente e o processo transitório já é muito elevado. Vamos ter que fazer um processo transitório seguramente, num determinado momento da história, já percebemos que não é por enquanto, mas vamos ter que ter esta discussão séria, porque senão, daqui a uns anos, não há pensões para os novos utilizadores. Não se esqueçam que o país que neste momento oferece menos pensões na Europa é a Suécia. De longe, a menor taxa de substituição por parte da pensão. Já foi o país que foi exemplo de toda a gente, de tal maneira foi o exemplo de toda a gente que exauriu as suas capacidades. Este problema é um problema que ainda tem tempo, mas tem um problema transitório para ser gerido e esse problema transitório vai custar muito dinheiro. Segundo, vamos ter, obviamente, na habitação que preservar valor e facilitar acesso. Já falei nisso há bocadinho, portanto não volto a falar. E depois vamos ter que fazer uma coisa que custa muito, que é acabar com esta ideia notável dos serviços gratuitos aparentes por parte do Estado. O Estado não presta nenhum serviço gratuito. Ponto. Porque isso não existe. Todos os serviços têm um custo e todos os serviços são pagos. Como eu digo, podem ser pagos pelo contribuinte, podem ser pagos por um beneficiário, quando o contribuinte não é visível, podem ser pagos pelo utilizador e, finalmente, podem ser pagos pelo contribuinte futuro. O que eu estou a dizer é que o contribuinte futuro vai desaparecer, porque se continuarmos a onerar o contribuinte futuro um dia faz uma revolução e o próximo maio de 68 vai ser muito pior. E eu já não vou dizer aos meus filhos para não a fazerem, porque percebo que eles estão numa circunstância complexa. Eu, aliás, já estou na fase que são os netos que fazem. E tenho um que é tão exigente que já começa a achar que pode acontecer. Mas a verdade, agora sem piadas, é que nós temos que pôr algum travão nesta discussão e colocar esta circunstância em cima da mesa. A gratuitidade, e nós temos a gratuitidade prevista na Constituição, que é o tendencialmente gratuito, e temos que dizer, eu acho que diria aqui, a revisão constitucional fazia sentido, acabar com isto tendencialmente gratuito e dizer, não, vamos lá decidir quem é que está disponível para pagar. Quem é que paga? É o utilizador? Paga o utilizador. Quem é que paga? É o beneficiário? Paga o beneficiário. Quem é que paga? É o contribuinte? Paga o contribuinte. Vai ser muito difícil fazer pagar tudo o contribuinte e não haver qualquer reflexão, mesmo que menor, em relação àquele que é o utilizador ou o beneficiário. Isto é, alguém, em princípio, vai ter que pagar, nem que sejam valores simbólicos, para perceber que qualquer serviço adicional, naturalmente, tem um custo adicional também sobre o seu pressuposto. E é isso que eu vos queria dizer. Isto é, acho que estamos perante um momento decisivo daquilo que é a nossa reflexão sobre o Estado que nós criamos, que é um Estado de extraordinário sucesso, que é um Estado que é atraente para que toda a gente, porque redistribuímos uma riqueza que criámos, mas as condições de base para a criação da riqueza deixaram de existir. E, de facto, ou reorganizamos todo o nosso modelo em nome de princípios que estejam muito mais próximos daquilo que é a sua sustentabilidade, ou o conflito que vamos ter não é social, não é de género, é geracional. E, meus senhores, não queiram ter um conflito geracional que divide famílias que já estão debilitadas, que divide instituições que já não são fortes, que divide Estados
em termos de idades. E por isso eu gostaria de dizer que cabe naturalmente aos mais velhos alinhar o nível de sacrifícios que estão dispostos a suportar em nome de um valor mais alto, que é a sustentabilidade de um modelo que, meus senhores, foi melhor que todos os outros, mas só é melhor se passados 200 ou 300 anos provar que é melhor. Recorde sempre, por graça, as palavras do vice-presidente chinês, que um dia, quando lhe quiseram confrontá-lo com os direitos humanos, lhe perguntaram: bom, eu sei que não podemos fazer perguntas sobre os direitos humanos, mas diga-me, o que é que achou da Revolução Francesa? E ele respondeu com enorme inteligência: ainda é cedo para responder. Este sistema é bom, mas, meus senhores, não vamos pensar que já temos tudo na mão e que temos o sistema na mão. O sistema está perante desafios muito relevantes que precisam de ser responder. Associações como nós, de empresários, de associados, de gestores, têm o dever, pelo seu privilégio de societário, de fazer esta reflexão enquanto ela é possível fazer na serenidade das conversas na Bolsa, porque será muito mais difícil fazê-las fora deste edifício bonito que nós estamos a beneficiar. Nuno, obrigado por isso, deixo estes pensamentos para vocês e, obviamente, a resposta às perguntas que quiserem fazer.